Oi gente que ama livros, eu sou a Ive, aqui é o Meu Amor pelos Livros e sejam muito bem-vindos ao vlog de número 71 deste blog. E o que eu lerei neste vlog? Separei 3 livros para ler. O primeiro é O Princípio do Coração, da Helen Hoang. Este é o terceiro volume da série Os Números do Amor. Eu li o primeiro livro em 2019, adorei. Li o segundo livro no começo desse ano, O Teste do Casamento. Amei mais ainda, então acho muito difícil não gostar do terceiro. Inclusive porque tá todo mundo dizendo que ele é o melhor da trilogia. Estou muito animada. Na sequência, lerei Wish You Were Here, da Judy Picoult. Judy Picoult é uma das minhas autoras favoritas, mas o último livro dela publicado no Brasil foi em 2021, não se publicou mais nada dela, não quero mais esperar para ler algo novo dela, então lerei este livro agora. O que eu sei sobre esse livro? Nada. Quando é a autora favorita, quando é autor favorito, eu não preciso saber nada, eu só quero ler, é sobre isso. E detalhe, esse livro foi baratíssimo no Prime Day. E para encerrar esse vlog, eu lerei 4 Casamentos e uma Moeda da Sorte, da Julia Quinn, mais Stephanie Sloan, Elizabeth Boyle e Laura Lee Gurke. Eu acho que são contos, cada conto de uma autora. Enfim, sou super cadelinha de Julia Quinn, lerei e acredito que vou gostar também. Esses são os livros que pretendo ler durante esse vlog, espero que você fique comigo até o final e espero que você goste. Anoche te escribí y luego lo borré. En medio de la borrachera recordé las veces que te comí, las veces que te fallé. Oi, gente, vocês já conhecem todos os meus pijamas, né? Ai, dignidade menos um. Comecei a ler O Princípio do Coração, da Helen Hoang, e já estou em 71%. Livro muito envolvente, muito rápido. Aqui a gente tem uma moça chamada Ana. A Ana, ela viralizou na internet depois que ela postou um vídeo dela tocando violino. Ela toca violino desde criança. E um dia ela precisou substituir um violinista e ela arrasou. Ela tocou muito, muito, muito bem. Esse vídeo viralizou. Milhões de visualizações, milhares de comentários muito elogiosos. E a partir daí, ela tem um bloqueio criativo, ela não consegue mais tocar, ela não consegue mais compor. E isso é uma questão muito difícil para ela, porque o violino é a coisa que ela sabe fazer. E ela não está conseguindo. A Ana, ela namora um rapaz chamado Julian, e o Julian, ele é um boy lixo, extremamente babaca. E o Julian, ele propõe para Ana que eles abram um relacionamento, que ela saia contra os homens e que ele saia contra as mulheres. E isso deixa a Ana extremamente desconfortável, porque a Ana, ela é muito ligada à rotina. Ela detesta mudanças. E quando acontece isso, as amigas dela aconselham ela a entrar no aplicativo de relacionamentos e encontrar outra pessoa, outro homem, para dar sentido a esse relacionamento aberto com o Julian. E ela faz, e ela conhece o Quan. O Quan é um fofo e ele tá se recuperando ali de um câncer. Ele ficou um tempão sem sair com ninguém, né? Em função do tratamento, das intervenções cirúrgicas e tal. E agora ele decidiu que tá na hora dele voltar pra pista. E ele se cadastra num aplicativo de relacionamentos e dá match com a Ana. E a Ana, quando ela coloca o perfil dela lá, ela deixa muito claro que é uma coisa extremamente casual. Não é compromisso. Ele acha a Ana muito bonita, acha interessante o perfil dela e eles marcam um encontro. E acontece que não fica só em um encontro, eles começam a se ver mais vezes, eles começam a se envolver. E, enfim, não dá pra falar mais que isso. A gente sabe que eles vão ficar juntos, né? Mas o caminho que eles vão levar até isso acontecer é muito envolvente, muito interessante. O livro tem muita cena sensual. Tipo assim, na segunda página, em 1%, já estava rolando uma cena de sexo oral, bem descritiva, inclusive. Então tem bastante cenas eróticas. Mas isso não está sendo um problema pra mim, eu que critico muito isso. Não está sendo um problema porque essas cenas, elas orbitam, elas existem em função de personagens que estão sendo muito bem aprofundados, né?
Num dado momento ali no começo, a Ana, ela ouve da terapeuta dela que talvez ela esteja no espectro autista, em função de algumas características da sua personalidade. Em contrapartida, a Ana não tem outras características que são bem estigmatizadas de quem está no espectro. Mas ela começa a ler e a procurar saber mais sobre isso. A Ana, ela tem uma família pouco amorosa, pouco presente. Inclusive, ela tem uma irmã muito tóxica. Uma irmã que desacredita todas as conquistas dela, que a inferioriza, uma irmã que, enfim, extremamente tóxica. Existe um relacionamento entre as duas nada saudável, porque a Ana quer agradar, a Ana quer ser aceita, e nada está no ponto ou na altura certa para que a irmã dela aceite a Ana. Eu gostei muito desse arco dentro do livro, porque, via de regra, as relações entre irmãos e irmãs é muito romantizada nos livros, tá? Zero verossimilhança. Isso me incomoda muito. E eu acho que esse é um dos primeiros livros em que a irmã da personagem, ela não faz assim nenhuma atrocidade, ela não é nenhum algoz, ela não é uma pessoa malvada, calculadamente. Mas ela fala coisas e tem atitudes extremamente negativas. E, gente, eu vejo tanto isso acontecer dentro das casas das pessoas. Essa treta entre irmãos que vai muito mais além do desgaste do convívio. Gera uma rivalidade entre seres humanos, assim, seríssima. Algo que eu conheço muito profundamente e eu gostei de estar no livro, de ver isso no livro, porque raramente eu vejo. Eu realmente não estou conseguindo lembrar agora de um outro livro que tenha esse tipo de coisa. E além de ter, está tendo da forma certa, assim, de uma forma que eu consigo acreditar e, infelizmente, me identificar. Mas o foco, óbvio, é o romance. E tô gostando bastante desses dois, tô gostando bastante das interações. O Quan, o mocinho desse livro, ele é irmão do mocinho do livro número 2. Né? Esse aqui é o livro 3 da trilogia dos Números do Amor. Falaram que esse era o melhor livro. Não estou ainda em condições de ranquear, mas digo que está bem no nível. Tô gostando bastante, da mesma forma que eu gostei dos outros dois, tá ok? Essa é a minha atualização de hoje. Com certeza eu termino esse livro amanhã e aí eu volto para dar as minhas impressões finais sobre ele. Oi! Acabei de terminar O Princípio do Coração, da Ellen Hoang, e adorei. Gente, que livro bem escrito, que romance gostoso de acompanhar. Ai, gente, curti muito, 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 muito. E existe uma problemática, né? Todo romance vai ter ali uma problemática que vai colocar em risco o casal. O casal ficar junto, no caso, né? E aqui existe uma problemática que é um clichê. A gente já viu isso em muitos livros e em muitos filmes. Isso acontece. Mas a forma como acontece aqui faz tão sentido, assim, não teria outro tipo de problemática capaz de separar esses dois do que se não fosse o que acontece. É um clichêzinho, bonitinho, gostosinho. Ai, gente, adorei. Eu gostei muito dos personagens dentro do casal, né? Formando o casal, eu achei um casal muito, muito bom, muito gostoso de acompanhar. Mas eu gostei muito desses personagens fora, né, da questão de estarem apaixonados. O Quan, ele tem que lidar com esse pós-doença e com traumas que o tratamento deixou nele, com marcas que o tratamento deixou nele. Fora a questão profissional dele, que eu nem falei muito, mas ele tá numa transição profissional muito importante. E eu gostei de como a autora desenvolveu isso. Mas, claro, a Ana é a personagem que rouba a luz para ela mesmo. As questões pessoais, emocionais, a questão de admitir que ela está dentro do espectro e de
e de se conhecer melhor a partir disso. Durante toda a vida da Ana, ela tenta agradar as pessoas. Ela mascara aquilo que ela está sentindo e aquilo que ela quer para agradar quem está perto, né? Então ela tenta agradar a mãe, o pai, a irmã. Ela tentava agradar o namorado, nunca colocando aquilo que ela queria também em pauta. E quando ela tenta transicionar, quando ela tenta passar a colocar a sua vontade em primeiro lugar, ela é julgada como egoísta, como egocêntrica. Gente, é muito legal, muito legal, muito legal. E eu quase derramei aqui uma lagrimazinha na nota da autora. A autora fala que esse livro é o mais pessoal da trilogia, embora todos os livros tenham personagens que estejam no espectro e a autora está no espectro. Esse livro se tornou o mais pessoal para ela. Inclusive, esse é o único da trilogia que é em primeira pessoa. E ela diz que muitas das coisas que ela sentia e pensava, ela transportou aqui para a personagem. Isso me fez... Nossa, gente, o meu olho suou na hora que ela fala sobre esses desgastes emocionais, tentando se enquadrar no padrão que não é o dela. E tendo consciência de que ela está violentando a si mesma, né? Enfim, eu adorei. Muito, muito, muito bom. Recomendo a trilogia inteira. São romances muito bem desenvolvidos. Tem toda uma parte sensual fortíssima, mas o aprofundamento de personagens, que é o que sempre me ganha nos livros, esse aqui é um banquete. Eu adorei. E quero começar a ler hoje, ainda hoje, quero começar a ler o livro da Jodi Picoult. Vou almoçar agora, vou dar uma preguiçadinha ali de 1 hora mais ou menos, aí eu começo a ler o livro, tá bom? Mas ó, amei, amei. Quisiera el tiempo devolver, pero el tiempo no vuelve, no vuelve. Tal parece que la amanecía sospecharon que era culpable, culpable, porque ya no se detiene el tiempo. Oi, gente, eu comecei a ler Wish You Were Here, da Jodi Picoult, e estou amando. Que sabor, que livro envolvente. E o inglês está super fluido para mim. Precisei consultar o dicionário 3 vezes, apenas 3 vezes, para poder entender onde aquilo se encaixava, basicamente. Mas enfim, tô gostando muito, muito, muito. Aqui a gente tem uma protagonista chamada Diana. A Diana trabalha com artes. Ela compra artes de artistas e revende para galerias. E ela vive nesse ambiente, assim, esse ambiente artístico, de pessoas muito apaixonadas, enfim, que levam a sério muito o seu talento, o seu dom. E a Diana, ela tem uma questão familiar. A mãe dela foi uma mãe muito ausente, ela era jornalista e fotógrafa, e durante todo o crescimento da Diana, essa mãe estava cobrindo, né, ou desastres naturais, ou guerras, ou conflitos políticos. Então a mãe dela foi uma pessoa muito ausente na sua vida, e a Diana guarda muito rancor disso. Em contrapartida do pai, não, o pai foi um homem presente, carinhoso, porém o pai faleceu tem um tempo. E a Diana, ela namora o Finn. O Finn, ele é um cirurgião. Eles moram em Nova York, eles têm uma relação muito boa e eles têm férias marcadas para as Ilhas Galápagos, né, no Equador. É algo que eles planejaram por meses. A Diana é uma pessoa muito sistemática, então ela fez todo um roteiro, conferiu muitas coisas. Enfim, a viagem teve todo um planejamento muito, muito bem feito para que eles possam ter a melhor experiência possível. Porém, esse livro começa no início de março de 2020 e quando chega o dia da viagem, quando chega o dia das férias do Finn e da Diana, o Finn decide não ir porque estourou a pandemia do coronavírus e ele se sente obrigado a compor a linha de frente ali no combate contra a Covid e decide não acompanhá-la. A Diana, ela entende a responsabilidade do Finn, ela
Ela não tem dimensão de que a doença será avassaladora como foi, mas ela entende a responsabilidade dele, mas ela decide ir para a viagem sem ele. Ele, inclusive, estimula, né? Vai, já tá tudo pago, vai e aproveite por mim. E ela vai. Só que quando ela chega no Equador, quando faz ali todas as conexões para chegar próximo ali a Galápagos, quando ela chega ali na penúltimo estágio, que seria numa ilha chamada Isabela, tudo fecha. Tudo fecha. O céu do Equador fecha, então não existem mais voos. O comércio, os estabelecimentos, as instituições fecham. E quando ela chega no hotel que ela planejou, pagou, chegou até a ligar confirmando a reserva e tudo, quando ela chega, o hotel não a recebe, porque o hotel está fechado em função do coronavírus. E aí a Diana, ela tá sem comunicação, ela ainda não tem um chip pro celular dela local, onde ela possa se comunicar com o Finn ou com outras pessoas. Ela não tem nem onde ficar. E um detalhe, a mala dela se perdeu, foi extraviada a bagagem dela durante aí as conexões que ela teve que fazer. Então ela tá sem roupa, sem comunicação, num lugar onde ela não fala a língua, ela não fala espanhol. E aí uma série de coisas começa a acontecer para que ela minimamente se estabeleça em segurança, com cuidado, para enfrentar aquilo que a gente achava que seriam apenas algumas semanas de confinamento. Tá? Eu já cheguei na página 188, eu comecei a ler esse livro ontem à noite antes de dormir. Hoje é domingo, aí hoje eu acordei e eu já puxei o livro, eu nem saí da cama. Tá bem frio em São Paulo, tá 15 graus neste momento, 15 graus úmido, com garoa, o que deixa a sensação térmica ainda menor. Então eu embaixo do cobertor, quando eu acordei, eu puxei o livro e eu comecei a ler logo de manhã e a leitura fluiu. Páginas iam. Embora esse livro tenha capítulos muito longos, o meu interesse pela personagem e a forma como a autora colocou esta mulher num cenário muito interessante, um cenário, inclusive, que eu gostaria muito de conhecer um dia, com todas as dificuldades de uma pessoa que não domina o idioma e que tinha tudo planejado e que, infelizmente, teve que recalcular a rota. A forma como a autora coloca essa mulher neste lugar e faz com que ela tenha novas conexões, né, com as pessoas que moram ali, enfim. É muito interessante. Nossa, gente, a descrição dos lugares, a forma como ela vai interagir em relação ao alimento. Ninguém fala inglês ali, então as coisas acontecem meio que por mímica e por bom senso. Estou amando e amando. Eu tinha uma expectativa alta porque eu gosto demais da autora e todos os livros que eu li da autora eu adorei, mas o livro está indo muito além da expectativa que eu tinha. Estou gostando de verdade, ansiosa para que esse livro chegue no Brasil, porque, gente, que história boa de ler. E é isso. Vou fazer meu chimarrão agora e assistir o jogo do Grêmio. E este está sendo o meu domingo gelado em casa. Hoje é Dia dos Pais, André foi para casa do pai dele, então sozinha com a minha leitura. Que el tiempo nos pasó factura. Dentro de tus piernas había una dictadura. Necesito un psicólogo para esta locura. No es sano que te estés pensando a esta altura. Ay, chula, en mi recuerdo estás tú. Baby, dame la luz. Ay, chula, para devolverme el tiempo tiene locura. Dime dónde estás, que yo de inmediato aprendo y voy a verte. Que son estas ganas de comer. Yo no sé qué será. Esta noche yo paso a buscar.
esos que te tiras son básicos. Oiê, eu terminei de ler o Wish You Were Here, da Jodi Picoult, e adorei. E a expectativa estava alta, a expectativa foi alcançada com sucesso. Aqui a gente tem um cenário pandêmico em que a gente viveu, a gente sabe que aquilo tudo aconteceu, a gente sabe o quão avassalador foram os primeiros meses de pandemia, não existia remédio, não existia vacina, não existia um protocolo bem fundamentado. Então, no mundo todo, nós vimos pessoas morrerem muito rapidamente, em quantidades muito inverossímeis. Mesmo agora, pós-pandemia, quando a gente olha para aquele cenário no começo de 2020, março, abril de 2020, é tudo muito assustador. É um filme distópico praticamente, né? Porque foi avassalador. E aqui a gente tem uma protagonista vivendo aquela época. E a autora, ela descreve essa época com detalhes que a gente sabe que existiram, né? E no meio do livro, assim, na metade cravada ali do livro, existe um twist, existe uma reviravolta que eu não esperava, eu não estava pronta. Eu não sei dizer se eu gostei, mas o tema que abre esse livro é o tema que o encerra, que é a empatia, que é colocar as outras pessoas em primeiro lugar, que é se colocar no lugar das outras pessoas e tentar entender por que elas estão agindo daquela maneira. É não se priorizar de uma forma positiva, né? Eu gostei muito da jornada dessa protagonista de autoconhecimento, eu gostei muito dos cenários. Existiram momentos assim que eu fiquei, tá bom, gata, supera, só supera. Porque a gente tem uma mulher adulta aqui que tem uma mágoa muito grande da mãe. A mãe tinha uma relação de amor profundo pela própria carreira e ser mãe não era uma prioridade, e isso deixou sequelas na vida da Diana. Então tem momentos que eu só pensava, filha, a vida segue, sabe? Não dá tempo de você ficar pensando nisso agora. Mas de um modo geral eu gostei bastante mesmo. Tem uma parte aqui quase no final que eu chorei dentro do trem, e aquele tipo de choro pouco discreto. Tive que fechar o livro e tentar colocar a respiração em ordem, porque eu me senti muito comovida. Eu acho que a autora, ela usou todos os artifícios possíveis para me levar às lágrimas, e ela obteve sucesso, porque eu chorei, fiquei extremamente emocionada. O epílogo desse livro é muito bonito, é muito, muito bonito. A autora insere aqui alguns floreios ali de culturas, e ela faz isso com uma propriedade tão grande, tão bonito, adorei. Sem falar que esse livro é um livro em inglês, que eu acho que é o livro em inglês que eu li mais rápido na minha vida. Isso me dá uma sensação de satisfação muito grande de ter lido em outro idioma e ter aproveitado profundamente a história. Enfim, gostei demais. Não é um 5 estrelas por causa desse twist no meio que eu não sei se me agradou ainda. Acho que esse livro precisa ainda ruminar um pouquinho, amadurecer um pouquinho para eu tentar entender. Mas ok, foi um livro que eu gostei muito, espero que ele venha para o Brasil o mais rápido possível, que as pessoas possam ler essa história, perceber nessa história um marco histórico, né? A autora, ela usa essa narrativa para deixar muito claro esse período que a gente viveu, que está muito fresco na nossa memória ainda. Esse livro, ele vai trazer um recorte muito interessante para o futuro, né? Quando as pessoas pensarem em 2020, 2021, lendo essa história, elas vão ter um retrato muito exato do que o mundo estava enfrentando, principalmente países em que tinham líderes negacionistas, né? Mais de uma vez a autora fala aqui que a Covid-19 não era uma gripe, e a gente ouviu, né, pessoas falando e defendendo o contrário disso, líderes inclusive. Enfim,
Gostei muito, muito, muito. Jodi segue como uma das líderes do meu coração na literatura. Quero fazer um unboxing. Agora eu posso dizer que eu tenho todos os livros do John Boyne na minha estante. Ai, só faltava esse. Esse costumava estar acima de R$100 e eu consegui comprá-lo por 55. Ai, fiquei muito feliz. Muito, muito, muito. Esse aqui é um livro de contos, eu li, eu acho que em fevereiro. Gostei muito desse livro. E agora eu tenho todos os livros que ele publicou. Inclusive tem livros que eu tenho mais de uma edição. Colecionadora. Essa é a atualização de hoje. Hoje, na hora de dormir, ou amanhã, eu começo a ler 4 Casamentos e uma Moeda da Sorte, da Julia Quinn e outras autoras de época, tá bom? Aí amanhã eu volto pra contar. Sea un tipo que sea auténtico, como tu lunático. Puede que te suene muy diabólico, pero te como el culo fantástico. Si tienes frío yo te doy calor, si es necesario yo te bajo el sol. Hago lo que sea, baby, por tu amor. Si nunca te vas yo dejaría el alcohol, pero el tiempo no vuelve, no vuelve. Oiê! Comecei a ler 4 Casamentos e uma Moeda da Sorte, da Julia Quinn, da Stephanie Sloan, Elizabeth Boyle e Laura Le Gurk. Comecei a ler ontem e já estou na página 228. É um livro de contos, cada autora escreveu um conto. O livro é aberto com um prólogo. O prólogo é escrito pela Julia Quinn. E aí é assim... 4 amigas estão lá num quarto fofocando, conversando, e elas encontram uma moeda entre as dobras de um colchão. Entre ali na roupa de cama e o colchão, elas encontram uma moeda velha. E aí elas meio que criam a fique na cabeça delas. E aquela moeda é uma moeda da sorte. E aí elas decidem que com quem a moeda ficar é a próxima a se casar. E elas estão, assim, tipo, desesperadas pra casar. E a primeira a ficar com a moeda é a Anne. A Anne, ela perdeu os pais. E em função dessa perda dos pais, ela tem, assim, uma série de ressalvas para com o amor. Os pais, eles se amavam muito, mas era um negócio tão intenso que eles acabavam brigando muito. Então ela quer um marido que não precisa amar, não. Não precisa amar a Anne. Mas precisa, sei lá, respeitar, ser provedor, aquelas outras características. E aí ela conhece o Rhys. E aí o lance dela vai ser com o Rhys. O interessante é que o Rhys, ele não quer casar, né? Como 99% dos mocinhos de romance de época. E ele vai procurar noivos para a Anne. Aí, né, a gente já sabe que eles vão se apaixonar e tal. O segundo casal, esqueci o nome da guria. Aliás, esqueci o nome do menino também. E o segundo eu não lembro o nome do casal. Mas também é bem clichêzão, assim, você saca o que vai acontecer. E eu tô lendo, já tô no capítulo 4 da história 3. E na história 3... é interessante porque o interesse romântico da mocinha, ele é... digamos que ele é um algoz do pai da mocinha. O pai da mocinha pisou na bola lá com uma questão de lei, com uma questão séria. E ela acredita que o pai é inocente, mas o pai não é. Não é um spoiler, tá? Isso já é bem claro, bem no começo. E o mocinho vai provar pra ela que o pai dela é um malandro. E aí os dois vão se interessar. Eu acho interessante, assim, que o romance de época não tem reviravolta, né? Você lê, você sabe como vai terminar, o que diferencia um livro do outro, um conto do outro. É a problemática. Qual vai ser ali a questão que vai dificultar com que esse casal fique junto. Mas, independente da dificuldade, eles vão ficar juntos, a gente sabe disso. Mas ainda assim a gente lê, né? Pelo menos quem gosta de romance de época, como eu. Peraí, deixa eu virar vocês aqui.
Quem gosta de romance de época sabe que eles vão ficar juntos, não tem segredo. Mas ainda assim a gente lê. Porque é gostoso, porque pelo menos quando a gente tem muita intimidade com uma determinada autora que escreve o gênero, a gente já sabe as características, a gente já sabe o tipo de humor, o tipo de sensualidade que o livro vai trazer. E sim, todos esses contos têm cenas sensuais, mas assim é uma, no máximo. E rápido também, né? Porque é um conto. Não dá pra ficar perdendo muito tempo com a safadeza. Mas assim, estou gostando, tá sendo aquela leitura leve, boa. Era exatamente o que eu estava precisando e esperando. Quase certeza que eu termino amanhã, tá bom? Aí conto pra vocês quais são as minhas impressões finais. Oi, gente. Não apareci ontem porque ontem o dia foi caótico. Mas eu terminei 4 Casamentos e uma Moeda da Sorte, da Julia Quinn, Stephanie Sloan, Elizabeth Boyle e Laura Lee Guerke. Eu gostei, mas eu acho que eu não estou num momento de romance de época. Eu preciso espaçar mais as leituras de romance de época, porque eu acabo achando tudo muito parecido, e embora não seja. Eu percebi em cada conto aqui uma originalidade dentro do gênero, mas ainda assim os diálogos, os cenários, eu achei tudo muito parecido. Eu estou em busca, gente, de um romance de época com pessoas pobres, com um casal pobre, mocinha e mocinho pobre. Quero galera do proletariado. Eu quero que nesse gênero que eu tô procurando, nessa premissa que eu tô procurando, além do casal pobre, eu quero um mocinho sem grandes experiências sexuais. Eu quero uma mocinha sem medo de agradar as pessoas. Enfim, eu quero alguma coisa nesse sentido. E por não encontrar isso, eu acabo achando tudo muito parecido. Tá bom? Mas assim, talvez eu releia esse livro no futuro e minha experiência seja completamente diferente. Mas agora não funcionou pra mim. E quero começar hoje ainda A Bibliotecária dos Livros Queimados, da Brianna Labuskes. Eu amo o projeto gráfico desse livro. Olha isso, olha essa fogueira. E a página interna, a capa interna é lindíssima. Lindíssima. Aqui também. Muito caprichado. Diagramação bem normal, né? O charme está na capa. E ela veio impressa o autógrafo, né? A autora autografou um e esse autógrafo foi para todos. Achei bem interessante. Esse livro ele vai trazer uma escritora. Ele traz 3 personagens, 3 mulheres em linhas temporais diferentes, sendo que as 3 estão em períodos diferentes da Segunda Guerra, né? Enfim, tudo que eu sei do livro eu acho que eu vou gostar. Quero começar a ler hoje. Daqui a pouco eu tô saindo pra ir almoçar com a Raquel, aí eu já vou lendo no caminho, tá bom? E é sobre isso. Amanhã eu volto pra dizer como que está a minha leitura, quais são as minhas primeiras impressões do livro. Parece que la amanecía, sospecharon que era culpable. Dime dónde estás, que yo... Só pra dizer que a gente veio. A gente se viu. Gente, hoje eu fui uma pessoa extremamente inútil pro meu país. Já são o quê? Umas 3 horas do sábado. Eu tô com a roupa que eu dormi. Eu tirei a roupa do varal, coloquei roupa pra lavar e coloquei essa roupa que lavou no varal. Foi tudo que eu fiz. Fiz mais nada. Fiz mais nada não, né, gente? Li. Mas antes de falar do que eu li, ontem eu me encontrei com a Raquel e encontros com a Raquel rendem presentes. Olha o que eu ganhei. Happy Place, da Emily Henry. E ganhei um Guia de Família. Guia de Família, do Felipe Fagundes. Gente, eu tô muito na vibe de ler esse livro aqui, porque todo mundo falou que deu muita risada. E eu estou precisando rir, estou precisando de combustível para dar gargalhadas. Quero ler esse aqui o mais rápido possível. Esse aqui vai entrar no meu projetinho de leituras em inglês. Inclusive, preciso até ver
Quantos livros em inglês eu li esse ano? Que eu tinha ali uma meta, não sei se estou perto, se estou longe de bater. Mas, presentinhos, amei. E li. Não fiz nada pro meu país, mas fiz por mim. Cheguei na página 200 de A Bibliotecária, dos Livros Queimados. Aqui a gente tem 3 personagens maravilhosas. A Althea, a Hannah e a Vivian. São mulheres que vivem em períodos diferentes da Segunda Guerra, uma em 1933, a outra em 1936 e a outra em 1944. E esse livro tem 2 coisas que eu adoro em livros. Primeiro, é um livro que fala de livros. E segundo, se passa na Segunda Guerra. Então eu gosto muito desse recorte histórico e eu gosto muito dessa premissa de livros dentro de livros. Inclusive, aqui na página final, tem a lista. Eu adoro também quando vem com a lista, tá, gente? A lista de livros no livro. Aí tem as referências. Amei, estou amando. Sobre o que se fala esse livro. Basicamente, Althea é uma autora que vai para Berlim muito iludida de que ela tá indo para uma fama internacional, na verdade. Ela não tem essa ostentação, não. Ela é uma pessoa muito simples. Mas ela vai um pouco nessa ilusão. E quando ela chega em Berlim, ela descobre que muitos livros que ela ama, muitos livros que formaram a sua vida de leitora e que a inspiraram na sua vida de escritora, muitos desses livros foram banidos, né? A Hannah vai ser a pessoa que vai cuidar desses livros banidos, então ela vai montar uma biblioteca salvando muitos títulos escondidos, né? E a Vivian vai perdurar isso, né? Então são linhas temporais diferentes, próximas, mas diferentes. E eu tô gostando muito, muito, muito disso. Inclusive livros banidos, né, na Alemanha nazista. E alguns que eu amo, né? Tem David Copperfield, do Dickens, que eu adoro. Tem As Ilhas da Vinha, que eu amo muito. Enfim, elas protegem esses livros no idioma, no alemão. Esses livros estão ao redor do mundo, claro, mas elas querem proteger para o povo alemão, porque de certa forma elas acreditam que esse inferno da Segunda Guerra vai acabar, que o nazismo vai acabar e que as pessoas, os próximos leitores, as próximas gerações precisam ter acesso a esses livros. Claro que cada uma delas também tem seu arco pessoal, que é bem interessante, bem gostoso de acompanhar, não é assim extremamente ou intensamente aprofundado, mas é gostoso de ver, né? Uma delas é lésbica, por exemplo, e aí tem a questão de não poder ser quem ela é naquela realidade. Tem uma outra que teve o seu coração despedaçado pelo seu primeiro amor. Enfim, tem essas nuances. O livro não tem romance, mas tem essas nuances de vida comum, né? A qualquer mortal. A qualquer mulher, eu diria até. Enfim, estou gostando bastante. Vou dar mais uma arrepiada agora à tarde. Quero chegar até a página 300 agora à tarde e finalizar amanhã. E aí amanhã eu finalizo o vlog com a conclusão dessa leitura. Tá bom? É isso. Volto amanhã. Esta noche yo paso a buscarte. Ya llegó la hora de comerte, bebé. Yeah. Es pa' ti. Maluma, baby. Blessed. In the shield. From the beginning to the top. Bom dia, gente. Manhã de domingo, vim aqui para dizer que... maravilhoso. Eu terminei ontem à tarde. Aquela arrepiada que eu falei que ia dar, dei. Gente, muito legal. Ele tem esse recorte histórico da Segunda Guerra, mas o aprofundamento dele é na questão do banimento dos livros, né? Então, os livros que o nazismo não queria que as pessoas lessem eram guardados para que as próximas gerações pudessem ler. E essa é a premissa, esse é o plot central e, em cima disso,
as personagens principais vão orbitar e vão fazer vão ter a sua responsabilidade no desenvolvimento dessa história, e eu gostei demais, com direito a uma reviravolta que eu não esperava. Enfim, adorei. Inclusive tem um evento aqui em que aparecem autores de verdade. Nunca li as obras dessas pessoas, mas fiquei até curiosa em função deles estarem aqui. Gostei bastante mesmo. Gente, eu fiquei pagando pau pra esse projeto gráfico, mas tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui, ó, pode dobrar e rasgar. Então, tem que ser colocado dentro da luva com bastante cuidado, tá bom? Não deixa de ser lindo, mas tem que ter esse cuidadozinho extra, tá bom? Li muito, hein? Li 3 livros que eu adorei. Princípio do Coração, Wish You Were Here e A Bibliotecária dos Livros Queimados. Eu amei esses 3 livros. Achei mediana a leitura Os 4 Casamentos e Uma Moeda da Sorte, mas eu também acho que foi o meu momento. Eu acho que num outro momento esse livro pode me agradar mais, tá bom? Encerro esse vlog aqui, encerro convidando você a passar lá no meu Instagram. Lá eu faço um conteúdo literário também, procuro caprichar bastante nas fotos, coloco um comentário sobre cada livro que eu leio, mas eu volto a falar de cada livro no meu blog. Aí lá sim eu aprofundo, coloco ficha técnica do livro, detalhes sobre a vida dos autores. E no blog, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagem. Mas se você não quiser passar em nenhum dos 2 lugares, eu tô esperando você aqui no próximo vídeo. Papi, esto es una tras otra.